Este relato contarei na voz de Jéssica. Como caminhoneira, sei que na estrada preciso estar sempre alerta. Qualquer descuido, mesmo que seja por meros segundos, pode resultar em sérias consequências. E não estou falando hipoteticamente. Houve uma ocasião, enquanto estava estacionada em um posto de descanso à beira da estrada, realizando verificações de rotina em meu veículo, em que tive um encontro aterrorizante que permanece gravado em minha mente. Naquele dia, enquanto eu conferia minhas anotações, notei algo perturbador. Um homem de aparência suspeita vagando pelo estacionamento dos caminhões. Inicialmente, não dei muita atenção, pois estava focada em me preparar para seguir viagem em breve. Após me certificar de que tudo estava em ordem, entrei na minha cabine e tranquei as portas, sentindo-me momentaneamente segura. Peguei meu celular e comecei a ouvir um podcast antes de continuar na estrada. Tudo parecia normal nas próximas horas. Entretanto, quando finalmente parei para abastecer em um posto isolado, a tranquilidade que eu sentia deu lugar ao pânico. Enquanto estava concentrada em encher o tanque de diesel do lado do motorista, algo me fez franzir a testa. Pareceu-me que ouvi o som da minha porta se abrindo e fechando. Pensei que poderia ser minha mente brincando comigo, mas a sensação de inquietação só cresceu. Com um gesto instintivo, olhei ao redor, até mesmo espiando o interior da cabine para verificar se alguém estava lá. Não vi nada de imediato, mas um arrepio desceu pela minha espinha. Decidi que era melhor ser mais cuidadosa e sempre trancar as portas, mesmo quando saía apenas para abastecer. Retomei o abastecimento e, depois de terminar, entrei na loja de conveniência para comer algo e utilizar o banheiro antes de continuar minha jornada. Parecia que tudo voltaria ao normal, até percorrer alguns quilômetros na estrada. Foi então que algo frio e afiado pressionou minha garganta, enquanto uma mão suja apertava meu pescoço. Meu coração afundou e, de repente, meu campo de visão se estreitou, limitando-se ao que estava bem à minha frente. Uma voz masculina sussurrou no meu ouvido. "Desligue o rádio e encoste", ele ordenou. Sem opções imediatas e incapaz de acessar meu telefone, agi de acordo com suas instruções. Não podia pedir ajuda pelo rádio e a ideia de tomar qualquer ação precipitada era arriscada demais. Entretanto, eu sabia que havia algo na cabine que poderia me ajudar, mas precisava encontrar uma maneira de alcançá-lo. Enquanto me esforçava para pensar, estacionei no acostamento ligando os sinais de alerta como se estivesse enfrentando problemas mecânicos. O homem, cujo rosto estava encoberto, forçou-me a encará-lo. Foi nesse momento que reconheci-o como o suspeito que avistei na área de descanso anterior. Ele estava ainda mais aterrorizante de perto, mas sua determinação era clara. Ele estava decidido a me capturar. Como percebi mais tarde, ele havia se escondido sob meu caminhão, viajando mais de 200 quilômetros e, em seguida, infiltrado-se na cabine enquanto eu estava no posto. Agora, ele acreditava que finalmente conseguiria o que queria e ordenou que eu fizesse como ele mandava. "Suba no beliche comigo e não tente nada engraçado. Eu preciso de você viva e você só precisa ficar quieta", disse ele, um sorriso doentio em seus lábios. Um calafrio percorreu todo o meu corpo e quase vomitei na presença dele. No entanto, eu não cedi. Com uma mão livre, ele segurava a faca enquanto a outra agarrava meu braço. No entanto, eu sabia que havia um degrau para entrar no beliche e, enquanto ainda estava um pouco mais baixa que ele, decidi agir. Agarrei a mão que segurava a faca e dei um chute certeiro em sua virilha. Em seguida, puxei-o pelo braço, arremessando-o por cima da minha cabeça. No último momento, virei-me e dei um golpe no seu torso,
fazendo-o cair no assoalho do banco do motorista. Eu mesma caí no banco do passageiro, com minha pistola de 9 milímetros no chão. No entanto, antes que ele pudesse se recuperar, abri o porta-luvas e peguei minha arma carregada e pronta para atirar. Assim que desativei a trava de segurança, apontei diretamente para ele e ordenei que saísse do meu caminhão. Ele se recusou a largar a faca, mas levantou as mãos e começou a sair pela porta. Fui atrás dele para fechar a porta, mas quando estava prestes a puxá-la, ele se virou e a segurou no último segundo. Instintivamente, larguei a pistola e usei as duas mãos para tentar fechar a porta. Um embate de força se seguiu e percebi que ele estava prestes a vencer a disputa. No entanto, tive uma ideia repentina. Soltei a porta completamente e dei um chute, fazendo-a se abrir de repente. Ele perdeu o equilíbrio e foi arremessado para fora, direto na estrada. Naquele exato momento, um carro passava e o agressor colidiu violentamente contra o para-brisa do motorista. O motorista do carro, um jovem assustado, parou metros à frente, claramente abalado. Quando expliquei a situação, ele pareceu aliviado por ter atingido um criminoso e não um trabalhador comum. Infelizmente, essa experiência me custou o emprego e me deixou desempregada durante um período difícil. Ainda estou em busca de uma nova oportunidade, mas com o meu histórico tem sido um desafio. Quando entrei no ramo de caminhoneiros, um veterano que conheci em um posto de combustível às margens de uma estrada me deu um conselho que nunca esqueceria. Nunca revele a ninguém o que você está transportando, não importa o quão valioso possa parecer. Na época, achei que ele era apenas um velho paranoico, pois nunca havia ouvido falar de roubos de caminhões sendo um problema real. No entanto, logo descobri que subestimei a sabedoria do velho. Era uma noite no norte do Brasil, quando eu decidi pegar a estrada para evitar o tráfego e ter uma viagem tranquila. As pessoas sempre diziam que era uma boa ideia, até que algo acontecesse às 2 da manhã, no meio do nada. Descobri que dirigir à noite me deixava vulnerável por mais de um motivo. Uma noite parei em uma das áreas de descanso mais sinistras que já encontrei. Eram cerca de 3 da manhã e eu precisava descansar antes de continuar a jornada. Estacionei o caminhão e dirigi-me ao banheiro. Após fechar os olhos por alguns minutos, notei uma máquina de venda automática no prédio e decidi dar uma olhada. Nesse momento, um homem saiu do banheiro e se aproximou de mim. Ele exibia claramente o visual de um membro de uma gangue de motociclistas, com sua jaqueta de couro e tatuagens visíveis. "Não se incomode", ele disse, "todas estão quebradas." "Bem, na verdade, eu não estava planejando pegar nada mesmo", respondi. Então o homem tirou uma garrafa de sua jaqueta. Por um segundo meu coração deu um salto, mas em vez de uma arma, ele tirou uma garrafa e me ofereceu. "Isso é o que você realmente precisa, não é?" ele perguntou. "Ah, não, obrigado", recusei. "Tenho que voltar para a estrada." Sem problemas, ele deu de ombros e deu um gole na garrafa. "Então, boa noite", disse eu, me virando para voltar ao meu caminhão. O homem não me seguiu, mas também não parecia disposto a encerrar a conversa. "Esse é o seu caminhão lá fora?", ele perguntou. Parei e olhei de volta. "Sim", respondi. "O que você está transportando?" Nesse momento, lembrei-me do conselho do veterano de nunca revelar o valor da carga a ninguém. Fiquei momentaneamente sem palavras, procurando uma mentira que parecesse convincente. "Ah, é só papel higiênico", finalmente consegui dizer. "Só papel higiênico?" O homem riu e sorriu, e pelo olhar em seu rosto, eu sabia que ele sabia que eu estava mentindo. "Parece que isso não vale tanto quanto costumava", ele acrescentou. Constrangido,
me virando novamente em direção ao meu caminhão. "Boa viagem", ouvi o homem dizendo enquanto eu me afastava. Subi no meu caminhão e comecei a me mover imediatamente. Uma sensação de apreensão tomou conta de mim, e eu sabia que talvez estivesse reagindo tarde demais. No entanto, eu não tinha escolha senão continuar, porque eu havia mentido. Não estava transportando papel higiênico. Eu tinha a responsabilidade de levar uma carga valiosa de medicamentos para uma fábrica farmacêutica, muitos dos quais valeriam uma fortuna no mercado negro. Opioides, anfetaminas e, neste país, até mesmo insulina. Infelizmente, minha fuga apressada pode ter levantado suspeitas de que eu estava carregando algo valioso. Não demorou muito para que uma moto acelerasse à minha frente e começasse a frear abruptamente. Eu podia ver pela jaqueta que era o mesmo homem com quem eu tinha conversado, mas agora seu rosto estava oculto sob uma máscara. Ele acreditava que eu não teria coragem de atingi-lo e arriscaria matá-lo, e ele estava certo. Diminuí a velocidade e, antes que eu percebesse, estava cercado por carros à esquerda, empurrando-me para o acostamento. Continuei indo, mesmo no asfalto, e por um momento pensei que talvez tivesse uma chance. A moto à minha frente saiu do caminho, mas logo uma van velha e surrada assumiu a posição, forçando-me a parar. Bati na van e, num momento de raiva e desespero, decidi acelerar e empurrar aquele obstáculo para longe. Contudo, quando olhei pela janela do lado do motorista, o homem na moto estava ao lado da van, apontando uma arma diretamente para mim. Entrei em pânico e virei o volante para a esquerda, fazendo a van e o motociclista se desviarem, mas eles não desistiram. De repente, o motociclista disparou um tiro. A bala passou por cima do caminhão, alojando-se em algum lugar no teto, mas, felizmente, não me atingiu. Logo depois, o passageiro da van se inclinou para fora da janela com uma espingarda e disparou contra os meus pneus dianteiros, estourando-os instantaneamente. Agora eu sabia que seria morto se não parasse, então finalmente desisti. Parei e levantei as mãos, sabendo que o que estava prestes a acontecer não seria bonito. Em segundos, eles estavam batendo na cabine e gritando para eu abrir as portas, ou eles forçariam a entrada e me matariam. Todos eles estavam mascarados, suas identidades ocultas, então eu sabia que não havia sentido em tentar obter uma boa descrição de qualquer um deles. Obedeci e destranquei as portas. Fui arrancado do caminhão e jogado no chão. Vi minha câmera do painel ser destruída antes de começarem a me espancar. Vários deles me atacaram com porretes, soco inglês e botas. Tentei proteger minha cabeça com meus braços e mãos, mas não consegui resistir por muito tempo até perder a consciência. A última coisa que me lembro é de ser espancado até virar uma polpa absoluta. Acordei no hospital várias semanas depois, com todos ao meu redor dizendo que pensavam que eu não sobreviveria. Tive um crânio quebrado, uma órbita estilhaçada, dentes faltando, uma mandíbula quebrada, costelas rachadas, um pulmão perfurado e sangramento interno, além de um universo inteiro de hematomas e lacerações. Disseram que fui encontrado em uma vala por um ciclista ao amanhecer, 3 horas inteiras depois. O médico explicou que se tivesse demorado mais 1 hora, eu teria morrido de inchaço no cérebro ou sufocado no meu próprio sangue. É verdadeiramente um milagre que eu tenha sobrevivido. No entanto, a investigação policial nunca avançou. Infelizmente, o grupo dirigiu o caminhão com o pneu furado até uma clareira na floresta próxima à rodovia e saqueou toda a carga, pegando tudo o que tinha valor antes de fugir.
Nenhum suspeito foi identificado com base em impressões digitais e minha memória dos eventos era vaga. A gangue permanece em liberdade, podendo estar em qualquer lugar do país neste momento. Minha recuperação tem sido um longo e árduo caminho, e infelizmente tive que pedir falência devido às enormes dívidas médicas. É claro que não pretendo pagar por isso. Sou um caminhoneiro veterano, acostumado com as longas noites nas estradas escuras. No entanto, a noite em que fui contratado para transportar uma carga misteriosa e pesada mudou minha vida de maneiras que eu nunca poderia imaginar. A carga estava selada em um container robusto e as instruções eram claras: não abrir, não fazer perguntas. O pagamento era atraente, o que me fez aceitar o trabalho sem muitas hesitações. A rota mais curta para meu destino era uma rodovia abandonada que cortava uma floresta densa. Outros caminhoneiros haviam me advertido sobre a estrada, contando histórias de acontecimentos inexplicáveis e sensações sinistras. A noite estava escura como breu quando entrei naquela estrada desolada. A chuva forte tornava a visibilidade ainda pior, e o barulho das gotas batendo no teto do meu caminhão ecoava na cabine, criando uma atmosfera sombria. Meu rádio permanecia em silêncio, como se as ondas de rádio estivessem bloqueadas. Foi então que as batidas começaram. Sons abafados ecoaram do interior do container, como se algo estivesse tentando escapar. Eu não podia ignorar aquilo, e uma sensação de inquietação começou a tomar conta de mim. Decidi que precisava verificar a carga, apesar das instruções claras de não abrir. Parei o caminhão no acostamento, peguei uma lanterna e desci da cabine. A chuva gelada cortava meu rosto enquanto eu caminhava em direção ao container. Minhas mãos tremiam enquanto alcançava a maçaneta da porta. Quando abri a porta, uma corrente de ar frio me atingiu, e a fraca luz da minha lanterna revelou algo que eu nunca poderia ter previsto. No interior do container, amordaçado e visivelmente doente, estava um homem. Seus olhos pediam ajuda, e seu rosto contorcido em agonia era inconfundível. Com o coração batendo forte, desamarrei a mordaça do homem e o ajudei a se levantar. Ele estava fraco e parecia ter passado por um grande sofrimento. Não sabia quem era ou o motivo de estar preso naquele container, mas não podia deixá-lo ali. Decidi libertá-lo. O homem balbuciou palavras de agradecimento, mas antes que pudesse entender o que ele estava tentando dizer, algo atingiu minha cabeça por trás. A dor foi intensa e tudo ficou preto. Quando finalmente recuperei a consciência, estava em um quarto de hospital. A dor latejava em minha cabeça e meu corpo inteiro doía. Médicos e enfermeiros se moviam em torno de mim, fazendo perguntas e verificando meus sinais vitais. Minha mente turva gradualmente começou a se clarear e as lembranças daquela noite aterrorizante retornaram. O homem amordaçado, o ataque que sofri e a sensação de terror iminente. Mas algo estava errado além da minha dor física. Minha carteira e documentos pessoais haviam desaparecido, assim como o meu caminhão e a carga misteriosa. Os médicos me explicaram que alguém me encontrou desacordado na beira da estrada e chamou a ambulância. Eles me diagnosticaram com uma concussão e hematomas significativos. Mas o mistério do que aconteceu aquela noite permaneceu sem resposta. Enquanto eu estava no hospital, a polícia iniciou uma investigação, mas não conseguiram encontrar nenhum rastro do homem que eu havia libertado ou dos possíveis agressores.